Olá, meu amigo, olá, minha amiga, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês. Sejam todos aí muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço. Você que acompanha meu trabalho de longa data, você que acompanha recentemente, fico muito feliz com isso, né? Você que é inscrito aí, muito obrigado, né? Você que não se inscreveu, não inscreveu-se ainda, inscreva-se, né? Se você gostar do nosso conteúdo, e você aí que gostar do vídeo, dá um positivo aí, dá um like, né? Se você não gostar, dá um dislike, né? Faz que nem lá no, em Roma, pá para baixo, né? Você tem essa liberdade. E hoje, meus amigos, gostaria de mandar um grande beijo para minha amada Elisângela, um beijão para o meu amado filho, mano, papai te ama de montão. Hoje é dia 17, né? De outubro de 2020. No meu relógio são exatamente 16 horas e 24 minutos. Eu gostaria de estar falando hoje sobre um tema que me pediram para falar aqui no canal. A Cristina, Tereza Cristina, se não me engano, né, Tereza? Muito obrigado, viu, pela confiança aí do nosso trabalho. Ela me pediu para falar sobre o homeschooling, o que eu acho disso aí. Primeiramente, eu acho que a educação, como a literatura nos mostra, a literatura sobre o tema da pedagogia e das ciências da educação nos mostram que principalmente o grande Carlos Brandão e outros autores, nos mostram que a educação pode ocorrer em qualquer local. Tá certo? Ela pode acontecer em qualquer local. Em qualquer local pode acontecer a educação. Não existe distância para a educação. Por isso que eu acho que educação à distância, agora convencionou-se, não tem jeito. Entenda que, né? Não tem jeito. Você fala EAD, né? Educação à distância, pode ser ensino à distância. Acho que é mais acertado isso aí. O ensino mediado à distância, não é verdade? Então você está à distância, está tentando mediar algo usando aquele veículo. Mas a educação não tem distância para a educação. Uma vez aprendido, aprendeu. Eu estava com o meu computador aqui, está do lado aqui, meu notebook que eu ganhei da Dell, que eu ganhei da minha irmã, e ele estava com problema no teclado, né? E eu vi um tutorial, comprei o teclado no Mercado Livre, que eu não estou falando propaganda, mas você sabe, eu comprei no Mercado Livre, chegou a mercadoria, e eu vou ver o tutorial aí, né, na internet. Eu abri lá, fiz lá, peguei o estilete, que eu tenho sempre o estilete, eu gosto muito de ferramenta. Tirei lá, desconectei, o rapaz do vídeo falou, ó, essa parte aqui tem que ser sempre para cima. Fiz lá, fechei, tá funcionando. Tô aqui digitando com ele, tá tudo certinho, ficou bonitinho, hein? Eu tava usando aqueles teclados externos, né? Então, às vezes eu não podia levar em qualquer local, né? E o notebook você tem que levar, locomover para qualquer local, senão você fica limitado. Enfim, eu vi um tutorial, não tinha um conhecimento, então não teve distância para a mudança do comportamento. Eu estava zerado e desse zero foi para um. E tem pessoas que têm mais habilidade, conseguem fazer quantas essas trocas por dia? Várias. Eu não, só fiz uma. Certo? Então não houve distância. Então, hoje em dia, por incrível que pareça, né? E por incrível que pareça essa pandemia, entre aspas, aí, que tem muita coisa aí, depois a gente vai fazer um vídeo, lá no fim do ano, fazer um vídeo falando mais sobre isso. Já falava lá, fiz uma podcast em janeiro desse ano. E tá lá, se você ver a podcast, vou deixar abaixo desse vídeo aqui, vou deixar essa podcast, o comentário que eu fiz lá em janeiro, tá certo? Dia 31 de janeiro, tá lá registradinho, bonitinho. Por isso que é bom sempre datar as coisas que a gente está falando. Eu estou falando com você, estou datando aqui, tá certo? Então, com essa reclusão das pessoas, muitas pessoas acreditam que foi equivocado, outras não. A gente vê países que teve países que não teve. Você pesquisa e veja. Não acredite no que esse pessoal estão falando aí, tá certo? Busca informação. Hoje você tem meios disso, né? Então, começou-se a pensar mais no homeschooling, no EAD, coisa que ninguém pensava. Então, cada vez mais, pelos níveis de conhecimento, de testes ruins que nossas crianças estão e adolescentes estão nos testes internacionais lá para baixo, então há um movimento de pais, tem associação. Pra vocês terem uma ideia, já tem a associação
de pais, né? Como que é o nome aqui? Deixa eu ver aqui, ó. Quer ver, ó? A NED. A NED, tá certo? Onde você tem aí a Associação Nacional de Educação Domiciliar. Já tem isso aí. Então, aqui mesmo, é isso aí mesmo. A NED, deixa eu ver certinho, porque para não falar besteira, né? MP, a NED, Associação Nacional de Educação Domiciliar, já existe, tá certo? Já tem bastante pessoas aqui que participam, são muitos e muitos pais que participam. Por quê? Por causa desses resultados aí insatisfatórios, tá certo? Sem contar o bullying, a violência, tá certo? Então, a educação escolar no lar, se ela ocorre em qualquer local, pode ocorrer em qualquer local, até dentro do lar. Por que não? Mas o pai e a mãe tem que saber alguma coisa, meu irmão, tanto material didático que tem aí, tá certo? Uma matéria que o pai e a mãe não dominem, que não conheça, você pode contratar um professor particular. Então, vai abrir frente de trabalho para você, meu caro professor, professora. Então, daqui uns anos, vai ter gente que vai querer trabalhar, ser professor em homeschool particular. Você pode dar aulas online, meus amigos, minhas amigas. Quantas casas você pode dar aula? Numa videoaula, quantas pessoas você pode atingir? Você vai alfabetizar aí e letrar, né? É um erro falar isso, alfabetizar e letrar, mas as autoras aí, tem umas autoras aí que aí, o tema alfabetização ficou reduzido, reducionismo. Reduziu o assunto. Alfabetizar, quando você vê o grego e o latim lá, alfa e beto. Alfabetizar, automaticamente você vai letrar, pô, pelo amor de Deus, né? Então, a princípio, você vai ter que conhecer o mundo das letras. Aprender a ler. Depois vai ter que ler para aprender. Tá certo? Então, esse pessoal que tenta alfabetizar através de textos, né, as crianças, né? Então, tentam jogar o mundo das letras no universo da criança que vive também o real aqui, o mundão. Então acontece aquilo que tem na linguística, que nós chamamos daquele tripé, tá certo? Que tem o signo, o significado e o referente. Então a pessoa não tem ideia do referente, fica presa ao texto. Só pensa de acordo com a linguagem escrita. Mas a linguagem escrita não é natural ao ser humano. Tem que ser ensinado. Então, essa discussão, graças a Deus, tem o Instituto Alfabeto, que vem há muitos anos fazendo um bom trabalho. Enfim, mas, então, meus amigos, com tanto material didático que existem de institutos por aí no Brasil, por exemplo, que tem o Instituto Alfabeto você recebe um treinamento e você consegue fazer aquilo na sua casa. Só que você tem que fazer provas para checar que você realmente está aprendendo. Não tem o CEJA aqui em São Paulo? Né? O CEJA você faz inscrição lá para o ensino médio, o ensino fundamental. Você estuda uma disciplina, vai lá, faz a prova, você vai eliminar aquela prova. Tá certo? Então não tem o ENSEJA, você pode não ter nem o ensino fundamental, nem o médio. Se você estudar os conteúdos do ensino médio e passar na prova, você vai ter o você vai ter o certificado do ensino médio. Então, essas coisas existem e nos mostram que a motivação do estudante é uma dos principais meios de se conquistar o conhecimento. E depois chegarmos à sabedoria, à sapiência, né, vamos dizer assim. Então eu vejo com bons olhos o homeschooling. Tem vários tipos de homeschooling lá nos Estados Unidos. Tem o radical, tá certo? Tem o moderado. Tem um que algumas disciplinas os pais deixam as crianças irem para a escola. Os pais se organizam no bairro ali, tá certo? Para compartilhar nas questões e estão sempre vigilantes para não dar evasão escolar, né, tá certo? Enfim,
Mas no Brasil ainda não está muito certo, não tem uma legislação, então está complicado. Tomara que nesse governo que nós temos aí, que eles aprovem o homeschooling, é uma das alternativas para a educação. Então, não é só na escola que se aprende. Aquele pessoal lá na faculdade, não é só na escola que se aprende, quando vai falar sobre o homeschooling, não. E aí já muda os discursos. Então, tem muita politicagem dentro da escola. Tem professores que se tornam ruins professores e professores bons políticos. Infelizmente, tá certo? Isso acontece muito. Eles abraçam uma causa, geralmente progressista, né? Estão ali no sindicato sempre. E é isso aí, né? Vamos que vamos. Né? A gente vê cinema abrindo e as escolas fechadas, meus amigos. Olha que doideira total. Né? Esse critério aí que estão usando tem razoabilidade para você? Pensa aí você por você mesmo. Então, qual o sentido de se formar ter um ensino superior? A população, eu volto a repetir aqui, eu sou insistente, precisa de pessoas capacitadas em certos assuntos para poder orientar a sociedade. Senão nada feito. É triste ver que você vai sair de um curso de licenciatura sem saber o que é homeschooling. É triste. Sem saber o que é Kumon. Eu sei por causa que eu fui estudar particularmente. Então você, estudante aí, você não pode só beber da fonte das universidades. Sinto muito, infelizmente. Por que que não pode? Porque se o Brasil está pelos últimos lugares, significa que quem forma os professores está formando mal. Lógico que existem as exceções, tá certo? Existem as exceções. Então, tem professores e professoras que mesmo com uma escola, com uma formação ruim, eles remam contra a maré, mas aí, né, é aquela coisa da vontade. Ele sabe, ele está ali dentro, ele não se contenta só com aquilo, ele vai buscar algo a mais. Se você se encontra nessa situação, parabéns para você, meu amigo, minha amiga, que acompanha esse trabalho. E não podemos tampar o sol com a peneira. Já pensou? Você faz um curso de azulejista com uma pessoa tal, tá 1 ano, 2 anos, 3 anos trabalhando todo dia com aquilo e não consegue fazer um serviço bem feito. Estranho esse negócio, né? Você tem que ficar cada melhor. Não é verdade ou não? Mas, como que é um negócio desse aí? Nós temos aí, diziam que tem muitos professores com ensino médio, tem professores que estão aí, ó. Esse negócio quando veio a LDB, nossa, quando veio a LDB 9394, de 96, a década da educação. Em 10 anos, todos os professores da educação básica terão ensino superior. Ainda não atingiu a meta. Mas melhorou muito. Então nós temos aí uma porcentagem de 40% a 60% dos professores que estão dando aulas fora da sua área. Então por isso que você vê propaganda aí. Você está aí navegando na internet, aí pensa que, né? Segunda licenciatura, formação pedagógica, não sei o que mais. Por que aparece isso aí? Aparece porque o pessoal sabe que tem professores que estão formados em áreas que não são as suas. Ele está dando aula de matemática, mas ele é formado lá, de repente, em geografia. Faltava fazer um professor, ele foi ficando e ficou. Né? Na época que, depois de 5 anos, você tinha estabilidade. Isso aí não acontece mais. É uma vergonha a condição que se encontram os professores eventuais no estado de São Paulo. No seu estado não sei o que acontece, mas é uma vergonha o que acontece aqui no estado de São Paulo. É uma vergonha. E tem eleições agora, meus amigos, para prefeito. Veja no que você vai votar aí, pelo amor de Deus. Então, eu sou favorável ao homeschooling. A educação pode acontecer em qualquer local. Não fica a esmo. As crianças vão passar por testes. Aqui no Brasil não se tem nada ainda, né? Nos Estados Unidos tem, né? Tem testes, né? Para que a criança seja certificada. Ó, vamos ver como que você está, certo? Se estiver bem, está bem. E continua. Se a criança for mal, volta para a educação pública mesmo. Aí não tem boi, certo? Então não é assim, né? Então você tem que seguir vários e vários protocolos, várias etapas ali. E tem que preencher formulários ali e documentação tem que estar em dia, as atividades tem que ficar aguardando, e depois você vai ter que se mostrar para alguém, tá certo? Então, eu vejo com bons olhos,
é uma alternativa, e quando você tem a educação realmente diversificada, quem ganha é a sociedade, meus amigos. Quem ganha é a sociedade. Uma coisa homogênea, você não vai para muitos lugares, você não, né? Por exemplo, veja ali, na China, por exemplo, a criatividade está em baixa, por quê? Por que eles imitam? Porque é tudo lá padronizado. Tá certo? Onde tem as maiores invenções? Nos Estados Unidos, por quê? Tem mais liberdade. Quando você tem liberdade de escolhas, de possibilidades, quem ganha é a sociedade. Será que é difícil entender um negócio desse? Então, quando você analisa a educação, e o que é educação, tem esse livro aqui, que eu sempre estou citando ele, acabei de fazer uma podcast sobre um verbete aqui, Educação. Tem um autor que os autores aqui, Dicionário de Filosofia da Educação, de Christopher Wink e John Gingell, editora Contexto, né? Já deixei de recomendação esse livro, esse dicionário, né? Tem que arrumar um dicionário, meu amigo. Eu era metalúrgico, né? Eu tive que arrumar um dicionário de pedagogia, de psicopedagogia, de psicologia, de sociologia, não sabia nada de nada, tive que me virar. E ele diz assim, Peters, ele tem um livro que chama-se Ética e Educação. Foi lançado na década de 60, em 66, se não me engano. É um livro muito interessante. O autor fala que a educação tem 3 aí critérios, certo? E nesse livro ele fala que um dos critérios é você mudar o comportamento. A educação não pode ser também aquela coisa como se fosse um treinamento. Ele faz uma distinção entre as coisas. Educação é muito mais do que um treinamento. Está muito além da repetição. E tem questões antropológicas na educação. Tem questões sociais na educação. Tem questões psicológicas na educação. Tem questões políticas na educação. Olha só as várias facetas da educação. Então, quando você discute certas questões só por um ponto de vista, só por uma ótica, você está sendo muito reducionista demais. Você não está vendo com a amplitude que a questão impõe, que a questão exige de você. Então, sou favorável sim ao homeschooling, viu, Cristina? Muito obrigado pela sua confiança no nosso canal, tá certo? E se alguém me convidar para fazer uma live, já fui convidado, já fiz uma live, estou aí aberto, tá certo? Eu queria fazer uma live com alguns professores que eu conheço aqui no canal, e alguns estudantes aí, tá certo? Vou melhorar aqui meu notebook aqui, vou dar um upgrade nele aqui, e vou instalar algum aplicativo de um site que tem, né? Que parece que é um passarinho que tem lá em cima, né? Steerbeard, não sei, uma coisa assim. Streambeard, né? Parece que é uma coisa assim que você pode fazer com qualidade as suas lives, tá certo? Então, é isso aí. Sou favorável sim ao homeschooling, à educação, à aprendizagem. Ela pode ocorrer em qualquer local, tá certo? Nós vemos no filme O Conde de Monte Cristo, na verdade no livro O Conde de Monte Cristo, e também no filme, o que acontece? O Conde de Monte Cristo é um exemplo de uma pessoa que não tem educação, é muito inocente. E pela sua inocência, tem um amigo dele que é invejoso, e ele fica horrorizado de ver uma pessoa tão simples e inocente, matuto, vamos dizer assim, lá na França, né? Como que é uma mulher mais bonita, tá lá, gosta dele. Então ele tenta roubar, faz um plano, rouba ali a mulher, vamos dizer assim, bola um plano, e o conde, que não era conde, né? Ele fica preso. E na prisão ele conhece um preso, que é um padre. E o padre dá educação para ele. E ele tem vontade de aprender e aprende. A vontade, com quem sabe algo, se encontram. E houve uma transformação. Ele aprendeu esgrima, economia, não sei o que, literatura, papapá, né? A arte da sobrevivência. Aí o padre revelou o tesouro que ele tinha escondido. Tá certo? E depois o conde volta para a civilização, consegue fugir, tá certo? Então, nessa literatura, nesse clássico da literatura, nos mostra
o valor da educação. É isso aí, você viu a mudança. Algo de importante, como Peters, citando agora esse livro aqui, ele fala, algo de importante, de essencial, está sendo ensinado. Conde de Monte Cristo. Então você, quando você lê os grandes clássicos, você automaticamente você melhora. Por isso que um dos clássicos da literatura mundial mais lido, né, mais comentado no mundo inteiro, é Dom Quixote de la Mancha. Cervantes, Miguel Cervantes, né? Quantos séculos tem esse livro, né? O Dom Quixote, as brigas com nada, né? Né? E depois ele fica louco, a loucura, né? Enlouquece os outros, tá certo? Então, é muito interessante. Então, vamos ler os clássicos também aí. E por que não? Então, a educação EAD veio para mudar tudo. E o homeschooling, por causa do nível educacional dos nossos alunos em testes internacionais, fazem com que os pais pensem nesse tema. Por isso que nós temos aí a Associação Nacional de Educação Domiciliar, tá certo? Muito obrigado pela sua confiança até aqui. Duvide de tudo, depois duvide da dúvida, estude hoje, porque amanhã pode ser tarde. Até mais, tchau.